Olá, meus amigos do Tribunal de Justiça. Olá, papai. Olá, mamãe. Olá, criançada. Estamos comemorando a Semana da Criança aqui no Tribunal de Justiça. Meu nome é Lucas Cardoso, sou servidor do tribunal, pai de 2 meninas, Maria Fernanda, de 5 anos, e Ana Luísa, que está para chegar. Há mais ou menos 3 anos, eu venho estudando educação financeira e nessa oportunidade a gente vai conversar um pouco sobre a educação financeira voltada para crianças. Nada melhor que um momento de crise para que possamos avaliar determinados hábitos, principalmente os financeiros. A criança ela está diretamente ligada na vida financeira da família. E nada mais justo que num momento que a gente estabelece um orçamento financeiro familiar, que a criança esteja participando junto. Importante é que toda a família tem que estar em conjunto para estabelecer a educação financeira familiar. Como assim? O orçamento familiar, como todos nós sabemos, nada mais é do que anotarmos os nossos gastos e determinados algumas metas estabelecidas num papel, numa planilha ou num aplicativo. E como a criança está ligada diretamente a esse orçamento, também ela tem que participar. Aí cabe o papai e a mamãe a orientar, por exemplo, com controles de gastos, uma luz que deixe ligada, uma televisão, a torneira pingando. Tudo isso, no final das contas, acaba que a criança pode te ajudar na concepção e na diminuição desses determinados gastos. Nós, como educadores dos nossos filhos, temos que dar exemplo a eles. Eles não aprendem com aquele velho ditado, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Um exemplo é, às vezes você pede a criança para comer uma verdura, uma salada, se o papai ou a mamãe também não come, eles não estão vendo o exemplo em casa. É essencial a participação da família nesse desenvolver, principalmente com relação às finanças. A educação financeira voltada para crianças pode ser aplicada de diferentes formas durante o seu desenvolvimento, devido à faixa etária. À medida que eles forem crescendo, determinadas percepções, temporal ou de que você estabeleceu determinado limite, vai sendo mais intrínseco na própria criança e no seu desenvolver. E a gente pode aqui falar um pouco sobre 4 pontos básicos que podemos implantar para tentar trazer uma realidade da educação financeira de forma mais simples para a criança. Tudo que a gente for conversar, o papai ou a mamãe tem que perceber o desenvolvimento do seu filho. Às vezes, crianças com um pouco mais idade têm uma dificuldade um pouco maior para alguns entendimentos, já tem outras crianças que têm uma facilidade melhor. Então, o que eu falar, às vezes, um pouco aqui de faixa etária, cabe ao papai ou à mamãe analisar se a sua criança já tem essa capacidade. Os 4 pontos que a gente vai destacar um pouco é o ganhar, o gastar, o poupar e o doar. Quando falamos de ganhar, estamos falando do dinheiro em si. Quando eles são muito novinhos, até a faixa etária mais ou menos de 5, 6 anos, quando eles ainda estão aprendendo a falar, quando eles ainda estão aprendendo a fazer conta, estabelecer números, não precisamos destrinchar pontos da educação financeira esperando que eles entendam profundamente. Como assim? Quando até 6 anos, mais ou menos, você pode pegar e ir dando dinheirinhos esporádicos. A criança menor, às vezes, brinca com moedas, você entrega moedas. Tanto é que
até na faixa ali de 3, 4 anos. Muitas crianças, às vezes, você faz uma brincadeira, você dá uma moeda de R$ 1 e tenta trocar para ela por 8 moedas de 10 centavos, por exemplo. E ela ainda não tem essa relação de que determinada moeda tem um valor. Então, essa percepção é muito valorosa e conseguiríamos passar para ela uma forma mais simples. Quando eles já estão um pouco maiores, a partir de 7, 8 anos, que eles estão começando a estabelecer uma inteligência voltada para o tempo, já sabe o que é a semana, já sabe o que é o mês, você pode trazer uma técnica que é a mesada. A mesada, a criança tem que perceber que esse valor que você está dando vai suprir para ela uma outra necessidade, uma outra vontade que ela tenha. E aí você estabelece o tempo quanto ela tem de percepção. Um exemplo é que a criança, quando na faixa etária de 6 a 8 anos, ela vai entender que a semana dura determinados dias, mas ela não tem a percepção fática de que o mês tem 30 dias, por exemplo. Ela sabe, na teoria, mas ela não sabe o quanto vai chegar. O que você pode explorar isso de crianças a partir de 8, 9, 10 anos em diante. Então, se essa criança tem uma percepção mais semanal, é interessante você dar a semanada. Já conforme ela vai evoluindo, você pode estabelecer a quinzenada ou a mesada. Tá? Para crianças um pouco maiores, de 10, 11, 12 anos, os pontos que a princípio eu tinha dito vão se relacionar, se interrelacionar. De que maneira? Ao realizar determinados sonhos, determinadas conquistas, determinadas compras, as crianças que têm um pouco de mais idade vão querer buscar um pouco mais de dinheiro. E isso é interessante porque acaba despertando na criança, por exemplo, uma forma de empreender. A criança ela tem que entender que ela tem atividades domésticas e que elas não estão ligadas diretamente à mesada que você dá, ao dinheiro que você dá. Então, arrumar uma cama, ajudar o papai e a mamãe a lavar uma louça, não pode estar influenciado e ligado diretamente a esse dinheiro que você dá a ela nesse tempo. Ela pode, de repente, despertar para algumas atividades que não faz parte para ela, para que ela possa te pedir um dinheiro extra. Um exemplo dentro de casa, por exemplo, é lavar o carro do papai ou da mamãe. Crianças com um pouco mais de idade vão chegar para você e perguntar: pai, posso lavar o seu carro? Em troca do senhor me dar uma determinada quantia. É interessante você permitir, porque isso vai estimular na sua criança o despertar de conquistar o próprio dinheiro, de que você propriamente não deu dinheiro apenas. Ao mesmo tempo que algumas crianças despertam para o empreendedorismo vendendo determinados produtos. Às vezes confecciona uma pulseira e vende para o coleguinha na escola, faz um brigadeiro, vende para a vizinhança. E aí você vai estimulando esse empreendedorismo na mente da criança. É interessante também você não colocar o dinheiro que você disponibiliza para merenda, por exemplo, na mesada, porque isso pode ocasionar da criança não vir a se alimentar para que ela venha guardar um pouco mais de dinheiro. O segundo ponto que eu quero abordar aqui com você é o ponto do gastar. Sim, gastar. A gente tem que estimular a criança a consumir, mas não é qualquer consumo. É um consumo um pouco mais consciente. Porque se ela não tiver essa percepção de gastar, ela vai crescer e se tornar um adulto apenas para acumular, apenas para guardar dinheiro. Então, algum outro sonho ela pode deixar de realizar em razão
de guardar dinheiro. É interessante que esse gasto que estamos falando agora não ultrapasse 50% da mesada que você estabelecer, porque os outros 50% justamente vai servir para que a gente possa discutir no próximo ponto o poupar, a realização de sonhos e conquistas. Mas quando eu falo um pouco de consumo consciente, eu estou falando aqui de você tentar trazer uma realidade para a criança de um conceito que utilizamos na educação financeira voltado um pouco para adultos, que seria do gastar melhor. O que é isso? Basicamente, é da gente tentar estimular para a criança se determinado gasto realmente é necessário, realmente se faz necessário. Se ela realmente quer, se ela pode comprar, ou qual destino ela vai efetuar para aquele determinado gasto, e aos poucos ela vai criando esse tipo de consciência. Então, quando você estimula o consumo, você está trabalhando de uma forma mais prazerosa a ideia da educação financeira, porque estudos mostram que o gastar, às vezes o prazer do gastar, se torna um pouco mais realizador do que o prazer apenas de poupar. E falando nesse assunto, nesse terceiro tópico de poupar, o que eu quero trazer para você aqui, também relacionado ao ponto de ganhar, é que você pode aplicar esse conceito de diferentes formas, dependendo da faixa etária e do entendimento do seu filho. Então, até os 5, 6 anos, é interessante a gente trabalhar com cofrinhos. De preferência para cofrinhos transparentes, pois eles ficam enxergando a evolução do cofrinho à medida que eles vão guardando. Com um pouco mais de idade, você pode estabelecer uma técnica chamada técnica dos envelopes. Nada mais é do que você determinar envelopes de diferentes cores ou até mesmo identificar diferentes envelopes para que a criança possa guardar, separar determinada quantia para um determinado fim. Um exemplo, eu pego um envelope de cor amarela ou etiqueto algum envelope e digo que aquele envelope é para eu poder comprar um brinquedo fora de época. E aí o tempo vai ser justamente o que a criança demonstrar. Se ela demonstra um pouco mais de ansiedade, esse sonho, essa conquista, ela se torna de curto prazo. Se ela almeja mais para frente, já se torna um sonho, uma conquista de médio prazo. E se ela não tem tanto ímpeto de ter naquele momento, e ela tem uma consciência maior, ou ao mesmo o sonho dela ser um pouco mais oneroso, esse sonho se torna um sonho de longo prazo. Diferente dos adultos, os prazos trazidos para a conquista desses sonhos de curto, médio e longo prazo são diferentes na criança. Na criança, o curto prazo é no máximo estourando 3 meses, o médio, 6 meses e o longo, 12 meses. Quanto à questão dos envelopes, você também pode trazer a técnica do cofrinho em partes. Como assim? Você pode trazer 3 diferentes cofrinhos, um menor que o outro, e aquilo ali você identificar que são para conquistas de curto, médio e longo prazo. É interessante perceber que a criança, dentro da capacidade dela, ela mesma vai começar a distribuir de forma mais eficaz o valor que ela tem para determinados sonhos, determinadas conquistas.
E como último ponto que eu posso te falar aqui acerca da educação financeira, a gente pode destacar aqui o doar. Quando a gente fala de doar, não significa apenas do dinheiro ou do bem material. Estamos falando do valor da palavra doar. Estimular na criança o doar atenção ao outro, a um coleguinha, ao irmão, à irmã, doar tempo, doar brinquedos que ela não queira mais, estimular, você faz uma compra, por exemplo, de um agasalho e a pessoa entrega para a criança para que a criança possa entregar para uma pessoa que tenha essa necessidade. Isso é importante porque desperta na criança que ela está inserida numa sociedade e que existem pessoas diferentes e que ela está inserida na sociedade e ela pode ajudar essas pessoas de diferentes formas, não apenas com dinheiro. Isso é interessante porque você acaba ensinando na criança o valor e o conceito de desapego. Um exemplo bem clássico e simples é a troca de um brinquedo mais usado ou que ela não queira mais com um presente que ela ganhou em determinada data comemorativa, um aniversário, um Natal, Dia das Crianças. Então, quando ela ganhar esse presente, o papai ou a mamãe conversam com a criança e diz assim: filho, vamos pegar um brinquedinho que você não queira mais e doar para alguma outra criança, à medida de que ela não vai acumular vários brinquedos e que ela vai estar sempre renovando e estando bem, porque vai ver uma criança feliz brincando com o seu brinquedinho que ali ela não teria mais utilidade para ela. Pessoal, estamos chegando perto do fim e eu queria trazer algumas dicas muito interessantes que, ao longo do meu estudo, alguns especialistas da educação financeira não recomendam uma dessas dicas, mas peço a vocês que experimentem. Nada mais é do que um experimento, que é levar a sua criança, o seu filho, para uma experiência de compra, no supermercado, numa farmácia. O que seria isso? Você faz uma lista de compras antes com a criança. Você vai fazer um supermercado, por exemplo. Pede para ela te ajudar a fazer uma lista de coisas que você vai fazer. Então, ela vai olhar lá na despensa, vai contar quantos arroz, quantos feijões tem, quais a quantidade dos produtos, e ela vai te falando e você vai montando a lista, ou você vai pedindo para ela ir confeccionando. Você leva ela até o supermercado, por exemplo, e vai colocando no carrinho a quantidade correta. Isso você vai estimular na criança de que a confecção da lista é muito interessante para que não extrapole o valor estabelecido para aquela determinada compra. Uma outra experiência interessante que você pode incluir nessa ida ao supermercado, por exemplo, é você entregar a ela uma quantia ínfima de R$ 5, R$ 10, que seja, e que diga a ela que ela possa gastar aquele dinheiro ali do jeito que ela quiser. Normalmente criança gosta de chocolate, bala e tal, e quando ela for naquele setor, por exemplo, ela vai ver uma infinidade de produtos e vai ficar tentando escolher algum determinado produto que se encaixe naquela quantia que você deu e que, de repente, ela pode trocar por 2 outros. Isso vai trabalhar na criança a sensibilidade de quantidade, de valor que ela dá a determinado produto e, ao mesmo tempo, valorar quantias. Uma outra dica que eu quero trazer para vocês é você estabelecer para a criança a diferença do conceito de valor e de preço. Uma coisa que tem um preço muito elevado pode não ter tanto valor agregado. Um exemplo bem clássico também
é quando a gente leva as crianças a fazer a lista do material escolar. A criança quer um caderno, por exemplo, de determinado personagem e que custa 4 vezes mais do que um caderno de mesma qualidade, mas que a capa é diferente. Então é interessante você explicar para a criança que apesar dela querer aquele produto, o valor em si do material não está ligado ao preço, pois aquele caderno do personagem preferido não vai tornar ela uma criança mais inteligente ou deixar a sua letra mais bonita, por exemplo. E quando eu falo de valor, não necessariamente precisa ter preço. Uma experiência bacana é levar a criança ao parque. Você vai ver que muitas vezes é de graça e vai ter um valor muito grande para a criança, pois é um momento que ela tem ali com seu familiar, com seu amiguinho, e vai trazer uma qualidade de vida muito grande para ela. E como final aqui, quero trazer para você só mais 2 reflexões, que a gente tem que estimular a curiosidade da criança, explicar os porquês para ela. A criança, naturalmente, ela é curiosa, tem a fase dos porquês para tudo. Então, por que, pai, eu posso só comprar determinada quantidade? Por que, pai, eu preciso comprar isso? Por que, pai, só pode gastar nessa coisa e essa quantidade, esse valor? Então, é interessante que você explique o porquê. A criança ela tem uma capacidade de raciocínio muito grande e ela vai entender. Muitas das vezes, talvez não entenda o fato de você não querer explicar para ela. E aí vai deixar confuso na cabecinha dela e ela vai crescer com aquilo ali ainda sem um determinado entendimento. E por fim, continue sendo exemplo para sua criança. Como a gente falou lá no início, os referenciais da criança somos nós, papai, mamãe, vovô, vovó, titia, pois aí ela é um ser humano em eterna evolução. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa. Quero agradecer desde já ao Tribunal de Justiça a abertura que nos deu para termos essa conversa e quero agradecer a sua atenção e quero desde já desejar um feliz Dia das Crianças a todas as crianças do Brasil. Tá? O Dia das Crianças é um dia voltado para a atenção, para o carinho, para o amor. Então, crianças, sintam-se abraçadas. Papai e mamãe, muito obrigado pela oportunidade.